A situação que eu tenho nesse exercício, ela é colocada de duas formas distintas. Primeiro, eu tenho um cavalo que está ligado à parede por uma corda. E depois eu tenho o cavalo que está ligado a outro cavalo também por uma corda. Então, na situação 1, o que ele me informa é que a corda não arrebenta. A pergunta que ele vai fazer é o seguinte: na situação 2, quando eu colocar 2 cavalos para puxarem essa corda, o que acontece? A primeira intuição que você tem é que quando eu substituo a parede por um cavalo, a situação é distinta. E o que eu preciso te mostrar, primeiramente, é que é a mesma situação. A diferença é que a parede é um objeto inanimado e o cavalo é um objeto animado. Então, o que vai acontecer? A parede é um objeto inanimado, mas eu vou continuar com as leis de Newton tendo aplicabilidade. Então, eu sei o seguinte: se o cavalo puxa a parede puxa o cavalo. Então, a força que o cavalo faz na parede, que é transmitida pela corda, então é assim, ó. Se o cavalo, essa é a força, cavalo. Se o cavalo puxa a parede puxa o cavalo. São um par de ação e reação. Então, a parede, por mais que ela seja inanimada, ela sim realiza força sobre o cavalo. O que acontece na situação 2 é que, ao invés de ser a parede realizando força sobre o cavalo, é outro cavalo. Então, o cavalo 1 vai puxar o cavalo 2. Então, o cavalo 1 está fazendo o papel da parede. Então, o cavalo 1 puxa o cavalo 2 da mesma forma que o cavalo 2 puxa o cavalo 1. Essa é a força que 2 faz. Então, a primeira coisa que a gente precisa chegar à conclusão é: primeiro, se a corda não arrebentou no primeiro caso, então, no segundo caso, ela também não tem que arrebentar. A relação de forças é a mesma. O que se altera nos desenhos é quem é que está realizando essa força. E, em geral, gera incômodo que algo inanimado consiga realizar a mesma força que algo animado. Mas esse incômodo com desenhos de forças, você tem que ficar tranquilo quanto ao desenho das forças. Então, eu já vou olhar nas minhas opções que, se numa situação em que a parede faz força, a corda não arrebentou, numa situação em que o cavalo faz a mesma força, a corda também não vai arrebentar. Então, vamos lá. Eu vou manter, então, como possibilidades. Então, eu vou manter como possibilidades todas as afirmativas que falam que a corda não arrebenta. Então, eu vou cancelar a letra a letra B e a letra E. Então, agora eu preciso chegar numa conclusão. Já que a corda não arrebenta, qual é a justificativa de a corda não arrebentar? A letra C vira e fala o seguinte: a corda não arrebenta, pois a resultante das forças exercidas pelos cavalos sobre ela é nula. A única forma da gente ter tensão nula numa corda, nessa situação, é se ela não estivesse sendo puxada por nada. Se eu pegar o cavalo e deixar a corda solta no chão, a tensão sobre ela é zero. Ela não está sendo esticada, ela não está sendo tensionada. A partir do momento em que eu começo a esticar a corda, existe uma tensão sobre ela. Portanto, a tensão não pode ser nula. Daí eu chego à questão certa, que é: a corda não arrebenta, pois não está submetida a tensões maiores do que na figura 1. Então, eu marco a letra D.